Apesar de O Predador original com o Schwarzenegger ser um filme que ainda é muito falado, ainda é muito comentado, eu não sou particularmente fã daquele filme, apesar de eu concordar que o filme melhorou com o tempo, né? Por comparação com o que é feito no cinema de ação, na maior parte das vezes hoje em dia, o filme cresceu, o filme começou a revelar qualidades que a gente não via antes. E de 87, que é quando o filme foi lançado pra cá, de vez em quando, sempre alguém volta a fazer algum filme do Predador, e como hoje em dia tudo vira franquia, tudo vira reboot, tem mais um que se chama O Predador e que faz sim jus ao original. Não é um grande filme, como o original não era, mas eu gostei muito de algumas coisas e eu vou falar delas aqui nesse vídeo. Um filme como O Predador, em primeiro lugar, precisa se levar a sério, mas ao mesmo tempo não se levar a sério demais. E isso é exatamente o que o Shane Black, que é o diretor de Kiss Kiss Bang Bang e também do Dois Caras Legais, que são dois filmes muito legais justamente por levarem o policial, o noir, para uma veia mais cômica e de humor negro, entende a natureza fantástica, até meio galhofa do personagem, mas ele não descamba totalmente pra paródia, porque se fosse galhofa demais, farofa demais, a gente acabaria se distanciando e a gente não se importa com o que tá acontecendo. Então o filme, ele se leva a sério até na questão da violência. Então hoje em dia, a maioria dos blockbusters de ação, eles se veem nas necessidades de tirar sangue, de pasteurizar a violência resultante das ações dos personagens e dos monstros aqui no caso, para que a classificação indicativa caia, adolescentes consigam ir ver o filme sem autorização dos pais, e é claro que isso ajuda a bilheteria. Mas o Shane Black, ele entende que pro Predador funcionar, precisa de sangue, precisa daqueles corpos dilacerados que a gente via no filme do Schwarzenegger, precisa de cenas que são exageradas porque era a vibe, era o que se fazia na década de 80, em Robocop, Rambo, todos aqueles filmes de ação tinham essa pegada, e esse, O Predador, ele consegue ter essa pegada. Ele tem uma história que é uma história coerente, é uma história que, como eu falei, se leva a sério, mas que desde o começo do filme, o Shane Black, ele dá piscadinhas pra gente o tempo todo, realmente de falar, ó, eu sei que isso aqui é uma galhofa, eu sei que isso aqui é um absurdo, mas fiquem comigo, continuem acompanhando essa história. E esse equilíbrio o Shane Black consegue atingir muito bem. Por exemplo, quando um personagem fala que os predadores voltam pra Terra de tempos em tempos, quando a gente acha que eles não vão vir mais, eles reaparecem, é claro que o Shane Black tá comentando sobre a franquia, que quando você não espera mais, ninguém quer mais um novo filme dos Predadores, mas alguém vai lá e faz outro filme. Então é claro que ele tá, de maneira cínica, comentando a própria natureza mercadológica e comercial da franquia. Ou então tem algumas piadas recorrentes que realmente giram em torno do absurdo da trama. Por exemplo, tem a cientista vivida pela Olivia Munn, que é uma personagem muito legal porque ela é uma cientista, só que ela faz comentários o tempo todo sobre a falta de lógica de algumas coisas. Então tem um momento que tem o personagem explicando, né, o que está acontecendo, a mutação genética que os predadores estão fazendo com humanos, criando híbridos que também envolvem animais aqui da Terra, pelo plano de dominação do mundo que eles estão planejando. Ou seja, o filme tá se levando a sério, mas aí ela corta, quando a gente já entendeu onde o cara tá querendo chegar, ela corta o cara, ela interrompe o cara, fazendo um comentário tipo, não, mas peraí, a gente pensa que ela tá prestando atenção em tudo, mas ela ainda tá lá no começo e fala, não, mas se eles não caçam pra comer, então eles não são predadores, eles são assassinos que caçam por esporte. E isso vira uma piada no decorrer do filme. Então tem outros personagens que em momentos diferentes cortam o fluxo da conversa pra fazer essa mesma piada, personagens que não conviveram entre si, que não tinham conversado. Então é uma piada recorrente que o filme faz e que diverte. Só que ela diverte rápido, né? Você ri, você dá uma risadinha, mas volta de novo pra história. Eu pensei no começo do filme que esse filme seria um reboot, ou seja, que ele contaria a mesma história do filme original de maneira um pouco diferente, porque a primeira sequência do filme nada mais é do que uma repetição da cena que abre o original, aquela cena pré-créditos do original, em que a nave dos predadores cai na Terra, só que vista do ponto de vista dos predadores, e agora que a gente tem mais efeitos, né, tem mais possibilidade de filmar aquelas batalhas aéreas entre espaçonaves e tudo mais. Só que logo depois disso, o filme começa a contar uma história que é própria e que tem óbvias
intenções de levar a franquia para um novo caminho. E isso é algo muito interessante, porque o diretor, mais uma vez, ele faz uma homenagem à série original, ele faz uma homenagem ao filme original, só que ele fala, não, eu vou contar aqui a minha história, vou usar esses personagens para contar uma história diferente, uma história nova. Então, nessa onda de nostalgia, principalmente dos anos 80, que tem acontecido em Hollywood e também na televisão americana nos últimos anos, como Stranger Things. Esses dias eu vi um filme super independente americano chamado O Verão de 84, que eu falei, gente, isso é basicamente querer replicar a estética, o tom dos filmes dos anos 80 sem ter conteúdo nenhum pra tornar aquela história interessante. E o que esse Predador faz, o que o Shane Black consegue fazer, é homenagear os anos 80 o tempo todo, o filme original o tempo todo, mas ele consegue contar uma história que tem vida própria. Essa história é violenta, como eu falei, tem cenas que são realmente de uma sanguinolência. Tem uma cena que é filmada em contra-plongé, né? Então a câmera fazendo a gente enxergar a ação de baixo, que é uma cena em que o predador degola uma vítima, que é um negócio assim, que é um banho de sangue, que é uma violência que contribui, como eu falei, faz parte da natureza dessa franquia. Eu acho sim que a partir da metade do filme, e o tempo todo na verdade, o filme vai para uns lados absurdos demais, mas de novo, a gente aceita. Acho que o principal ponto que me desagradou no filme, o que mais me irritou mesmo, me entediou, são os personagens. Então, com exceção da personagem da Olivia Munn, que é uma personagem, como eu falei, que ela tem aquela autoridade da cientista, mas que ela é responsável por umas gags, por umas piadinhas, que é o diretor que tá fazendo na verdade. O filme, ele tenta também homenagear os anos 80, tendo aquela gangue de brutamontes, sabe? Aqueles brutamontes sem cérebro e que ficam o tempo todo fazendo piadinha com a mãe um do outro, xingando um ao outro, fazendo piada sexual, objetificando as mulheres, e que é um ambiente de masculinidade nociva que era comum e que era aceitável e que era até admirável nos anos 80, mas que a gente evoluiu. E não é uma questão de colocar ideologia política no filme, não. É realmente uma questão de que já é irritante, né? Já é irritante, já é chato você acompanhar aqueles personagens, você ficar vendo aquelas piadinhas, vendo aquelas provocaçõezinhas entre eles. Aquele ambiente entre aqueles homens é um ambiente em que a gente não gostaria de estar. Então você precisa gostar de estar entre os personagens, principalmente quando é um grupo de personagens que estão sempre juntos e que você precisa ver e com quem você precisa conviver o tempo todo. E aqui esses personagens são um porre. O Jacob Tremblay, que é aquele menininho ótimo que foi revelado no quarto de Jack, ele tem um personagem que meio que começa a estereotipar ele, começa a transformar o Jacob Tremblay num typecasting actor, que são aqueles personagens que são sempre escalados pro mesmo tipo de personagem. Então ele tá começando a viver sempre o personagem que é super dotado, que é um menino gênio, mas ao mesmo tempo tem algum nível de autismo, que enfim, que não leva muito a lugar nenhum. Então eu acho que esse núcleo de personagens é um ponto fraco de um filme que funciona bem, de um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir, que eu me diverti muito assistindo. Quando você vê o filme, claro, vem aqui dizer o que você achou. Vamos manter essa conversa sobre cinema. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Curte esse vídeo e clica ali em cima no sininho para receber as notificações de vídeos. O YouTube só vai te mandar os vídeos novos e aí você vai assistir e aí vai ter mais gente assistindo e o algoritmo do YouTube vai mandar o vídeo para mais pessoas e o canal vai crescer se você clicar ali naquele sininho, se você curtir, se você fizer tudo isso que eu sempre peço para vocês fazerem. É isso.